E aí, pessoal? Aqui não é BBB não, mas a gente gosta de assunto polêmico, tá? E hoje essa menina aqui é bastante polêmica. Se preparem que depois da vinheta vem confusão aí. Márcio Padilha apresenta Padcast, o podcast do Padilha. E aí, pessoal, podcast de volta, feliz demais. Na verdade, ela não tem nada de polêmica. Eu quero fazer, antes de mais nada, um pedido de desculpas em público, porque desde que eu conheci essa menina, eu só pensava assim, por que que eu não conheci ela na época que eu era vice-presidente do Botafogo? Que ela seria meu braço direito. Essa menina, eu sou fã de carteirinha e eu acho que ela tem muita história, muita coisa boa para contar. Fiquem ligados que esse podcast vai ser bom. Maíra Batista, seja bem-vinda ao podcast. Muito obrigada, Padilha. Eu estou muito feliz com esse convite. Você sabe que desde quando a gente se reencontrou ali, por volta dos churrascos lá dos pré-jogos do Mascherano, eu fiquei muito feliz quando você sempre falou comigo com tanto carinho, né? Então, estou muito grata de estar aqui, estou me sentindo honradíssima e vamos papear. Vamos. Essa menina me impressionou. Eu a vi no ar a primeira vez no setor visitante e me impressionou muito assim a versatilidade, a facilidade de comunicação, o raciocínio lógico, sempre com coerência. E fiquei fã de carteirinha. Eu não gosto do Pedro, eu não gosto do Medina, eu não gosto do Lelê, mas eu sou seu fã. Não gosto do Gabiru também, mas eu sou seu fã, um admirador, e é de coração, mas como eu queria que na época... Cara, eu conheci muita gente boa, não foram poucas, não. Cara, as meninas e meninos que a gente chamava para colaborar, para participar das coisas. E, cara, sempre assim, com muita atenção. Eu sempre admirei muito, e é isso que quero começar o papo contigo, o fato assim, menina que gosta de futebol, mas não é alienada, gosta de futebol mesmo, entende, discute e argumenta, e sempre com muita convicção e com muita firmeza. E é isso que eu admiro em você. Como é que começa? Primeiro, como é que você começou o seu Botafogo, a sua relação com o Botafogo? Acredito que é por causa do seu pai, que é uma figura, né? Sim. E depois, como é que você foi buscando esse caminho? Foi sem querer? Foi de propósito? Como é que foi isso? Não, eu falo que nunca sem querer, Padilha. Meu pai jamais deixaria isso acontecer sem querer. Essa é a realidade. Mas assim, eu tenho 2 irmãs, né? Então ele é pai de 3 meninas e ele começou a fazer esse trabalho incessante desde a minha irmã mais velha, Mariana. Certo. Né? Aí a Mariana entrava em campo com os jogadores, Marina, ele tentava fazer a mesma coisa e eu, das 3, a mais nova, era a única que não gostava de futebol de jeito nenhum. Que né? isso? De jeito nenhum. Assim, não era uma coisa que eu gostasse de participar com meu pai. Mas, né, ele foi insistindo, ele me levava para ver os jogos no Caio Martins, ele dava um jeito da gente conhecer os jogadores no Caio Martins, ele dava um jeito, até que, de repente, eu fui crescendo, minhas irmãs foram gostando menos e eu fui seguindo tudo que meu pai queria, né? Então, ele sempre me apresentou as histórias. Meu pai contava as histórias do Garrincha. Em relação ao meu avô, né? Porque também gostava muito de futebol também. É uma coisa hereditária, assim, um Botafogo na minha família. E depois, mais pra frente, quando ele falava do Nilton Santos, do Didi, depois Jairzinho. Então, meu pai soube trabalhar. A gente tem uma baita história, né? O nosso clube é uma coisa, assim, gigantesca. Uhum. E aí, meu pai, ele fez o trabalho certinho. E depois... eu não conseguia sair disso, Padilha. Para mim, realmente, apesar de ter uma influência direta do meu pai, eu fui 100% escolhida, né? Mesmo que eu quisesse, eu não conseguia sair nunca mais, né? Por mais que a gente tente explicar, é inexplicável. Né? É inexplicável. E vem cá, isso foi em que época, mais ou menos? Para não entregar muito a idade, que menina não gosta que falha... Não ligo, não. Mas assim, nos anos 90, meu pai já me levava, tá? Eu era muito nova, não tem problema falar a minha idade, eu nasci em 92. Então, em 98, 99, meu pai já conseguia me levar no estádio. Né? Apesar de ser meio contrariado, assim, mas ele conseguia me levar no estádio. Mas eu falo que eu tive a sensação de ser escolhida, não sei nem se você tinha pensado, né, em perguntar isso, mas a minha sensação foi em 2007. Então, você vê, tem um salto
grande, porque às vezes a Sim. gente tá ali tentando, de fato, entender o que que é aquilo. Então, eu ia muito com meu pai, ia nos jogos. Mas foi 2007, final do Carioca, Dodô faz um gol de bicicleta e eu tô atrás do gol. Eu nunca tinha visto um gol de bicicleta ao vivo. E eu olho pro meu pai tá, tipo, emocionado. E eu fico em êxtase com aquilo. Aí, nesse dia, eu brinco que esse dia eu tive a certeza que eu ia ser Botafogo pra sempre. Porque até pra minha geração, né, o Dodô realmente acabou tendo essa, Não, né? 2007 foi um ano mágico. Às vezes as pessoas, eu vejo as pessoas na torcida, falam assim, mas falta o título. A gente não agradeceu, vamos lembrar. Falta o título, falta o título. Cara, mas eu também adoro ganhar título, sinto muita falta Claro. dos títulos, principalmente os mais importantes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e afins. Mas, assim, tem anos, cara, que não é só o título, tem Não. uma história, tem uma coisa, e parece sempre que o final 7, né? 2007, 2017. 2017, que... Então, assim, cara, pô, faltou pouquinho, né? Em ambos os casos. Aquele time de 2007 era mágico, era gostoso ir pro Maracanã, ver aquele time jogar, o Cuca, Sim. aquele momento do Bebeto, a recuperação do clube. Tinha toda uma atmosfera, Tinha né? tudo uma Diferente. coisa, era tão bonito aquele tempo, e eu entendo com você, assim, desse coisa. Meus filhos também, eu nunca tive muita dificuldade com meus filhos, não. Já nascia botafoguense e não tinha muita escolha. Também a mesma coisa, eu morava no Ingá, e depois, eu morava em Caraí, depois no Ingá. Eu ia para Caio Martins, às vezes, a pé, porque eu pegava ali aquela rua principal, a Coladinho. Miguel de Frias. Ia direto. E aí saía ali na Marquês de Paraná, eu não lembro, o Roberto da Silveira. Roberto Silveira. E aí da esquerda já estava no estádio. Sim. E o meu filho pequenininho, com 2 aninhos, com a bandeira, dando com a bandeira na cabeça de todo mundo ali. E era uma farra. Então, assim, eles também não tiveram muita escolha, não. Mas você não ficou só nisso, né? De repente, como é que começa a sua história na comunicação? Você não é formada em comunicação, né? Você é professora, né? Eu sou formada em letras. Formada em letras, por isso que fala tão bem. Que bom, né? Muito, muito articulada. Gente, vamos fazer só um cortezinho. Mais um agradecimento à Adega do Pimenta, que mandou um chopinho gelado, aquele mix de patês maravilhoso. Maravilhoso mesmo, né, gente? Tem um chopinho Brahma gelado. Temos um convidado aqui que está nos bastidores. Depois eu vou convidar ele para fazer uma participação especial. Ele está morrendo de vergonha, mas eu vou convidar ele para fazer uma participação especial. Mas aí, formada em letras, você começa a ser vista, a ser conhecida no Twitter? Então, não. Não. Eu começo em 2020, que a gente teve a pandemia, né? Toda aquela situação. Eu tava num jogo do Botafogo, foi Botafogo e Paraná, o último jogo antes de fechar. 2020. Foi o último jogo antes de fecharem as portas para as torcidas, né? Foi quando a gente fechou os estádios. Eu fui, mas eu não sou o almanaque. O almanaque é que sabe. Eu também. Esse só é marcado, aí você vai entender por quê. Mas eu sou péssima com as datas. E aí teve uma coisa muito chata na torcida, eu não lembro se você ficou sabendo, que vazou o vídeo, né, de um rapaz que estava filmando uma torcedora por trás, no setor leste. E alguém estava filmando ele fazer isso. Nós tivemos alguns episódios nesse sentido. Alguns episódios. E quando isso acontece, eu fazia parte de um grupo de meninas, e eu sou péssima participando de grupos de WhatsApp, mas começou esse burburinho, eu tava nesse jogo, eu tava com meu pai nesse jogo, e fiquei imaginando, né? Podia ter sido eu, Sim. com o meu pai do lado, e ter né, fazendo isso comigo. E aí começa aquele burburinho, eu não conhecia bem nenhuma das meninas, eu só tava ali, enfim, pra gente se unir, se precisar, se é jogo junto. E aí começa, a gente precisa fazer alguma coisa, eu preciso de algo, né? Cria-se um grupo, cria-se um movimento, que é a Botafogo no Assédio, que eu tenho muito orgulho de lembrar dessas meninas, e, enfim, a gente pode falar mais disso. E começa esse boom de lives na pandemia. Porque até então existiam personalidades, né, como o próprio Depp, mas essa quantidade de live, assim, não era o comum. Não era tão comum. E aí eu já conhecia o Depp, mas eu não era amiga dele. Eu conhecia, assim, de encontrar no jogo, falar com ele. Até então eu nem sabia que ele já era uma personalidade, assim, eu acho engraçado. Que o Depp é celebridade, né, ele gente? nem gosta muito de ser chamado de celebridade, mas ele é. Ele é.
E aí o DEP me faz o convite para eu poder falar sobre afogo no assédio no setor visitante. Que é um sucesso Sim, de público. E aí eu brinquei assim, eu falei, o quê? Tá maluco? No setor visitante, né, que já tinha, né? E a gente começou a falar, ele perguntou o que aconteceu, como surgiu. Chegou na outra semana, Maíra, quer fazer de novo? Quer fazer outro dia? Gente, na pandemia eu fazia live quase todo dia com o setor. Então, foi uma coisa que foi acontecendo. Só que eu não sabia da velocidade que isso ia levar. E até então, o meu Twitter era uma coisa muito parada. Ele só existia. E eu passei a focar no Botafogo. Falei, bom, não sou uma comunicadora. Sou uma torcedora, como todo mundo. Gosto de falar de Botafogo. Vamos falar de Botafogo no Twitter também. Boa. E aí, a gente acompanha. E foi o que virou, assim. É uma coisa que mesmo com pausas, que eu falo que eu dou, né? Que eles brincam que eu tiro férias. A coisa como um todo continua, né? Eu acho isso muito legal, assim. Na verdade, eu estudo futebol, apesar de ser da letras. Então, para mim, é super gratificante. E daí para virar uma comentarista, né? Quase que... Você entende mais de futebol do que eu, confesso. Que isso, pai? Pô, você fala as coisas com muita propriedade, porque tal jogador tinha que ter entrado de tal jeito, ter feito isso, ter feito aquilo. Eu nunca liguei para essas coisas. Futebol, para mim, sempre foi assim, diversão. Sim. De ir pro jogo, comer meu cachorro quente, tomar minha cerveja, meu refrigerante, e rir, gritar gol, xingar. Mas nunca tive muito essa preocupação da posicionamento tático, se o cara cobrisse o lateral melhor, não ia acontecer aquela jogada. Eu nunca tinha essa coisa. Como é que você começou a ter essa... Então, a forma que eu assisto o jogo com meu pai desde criança é assim. Seu pai gosta? Ele me explica, sempre me explicou como que aquilo poderia funcionar. Só que aí você vai ganhando a sua própria percepção. E foi o que aconteceu comigo. Tanto que hoje, quando ele assistir isso, ele vai ter certeza do que eu tô falando. A gente tem debates calorosos, porque a gente tem os nossos embates, né? Sim. Então, eu brinco, ele me criou assim, fez eu me desenvolver assim. E hoje eu falo, não, pai, mas não é assim. Você não pode querer que o jogador com só 2 jogos faça o que você está querendo, porque se fosse em outra posição, e aí... Foi uma coisa cultural minha, na verdade, né? A gente cresceu assim, então por isso que parece tão natural, né? Você fala de posicionamento das coisas... Para mim, eu não curto muito, não. Mas isso, com tudo isso, você virou uma voz marcante da torcida. E agora vamos falar de um assunto chato, vamos? Vamos. Bota fogo no assédio, né? Não é fogo no assédio. Só o arroba que é fogo no assédio, mas... Tá. Eu ia separar uma imagem, mas eu não preciso, porque essa imagem é muito conhecida. Lugar de mulher é ao lado do fogão. Isso é muito complicado. É complicado porque é uma frase que tem um sentido, mas que foi completamente desvirtuada por algumas pessoas e começaram o que era uma coisa, meio que uma gaiatice, Sim, né? Uma normal. brincadeira, uma gagzinha, Sim. virou polêmico. Que absurdo! Lugar de mulher onde ela quiser, né? Sim. Tudo bem, concordo plenamente. Adoro ver... Quando chegam as meninas no estádio, chegam sozinhas, às vezes com namorado, às vezes sem namorado, Sim. e curtem seu jogo, bebem sua cerveja, curtem seu futebol, sem serem assediadas. Eu acho que isso é perfeito. Mas essa frase da mulher ao lado do fogão criou tanta polêmica. Por que cria tanta polêmica ainda hoje? Então, porque eu acho que, assim, como essa é uma frase que antes era utilizada de uma forma... negativa, banalizada, né? Literalmente do lado do eletrodoméstico. Isso. Quando tiram desse contexto e levam para o estádio, de fato, pode ser uma brincadeira. Se eu leio aquilo, eu, Maíra, não me sinto insultada, né? Porque eu poderia falar que sim, mas eu não me sinto insultada. Você conhece a faixa, né? Conheço a faixa. É de torcida organizada? Não, eu acho que foi um grupo uma que se mobilizou. Tinham meninas no meio disso e decidiram descontextualizar, eu acho, para quebrar essa banalização, né? Mas hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca. Então, assim, eu não vejo essa maldade, eu acho que foi o sentido de descontextualizar, colocar ali para quebrar essa história do fogão, né, do eletrodoméstico, e falar, é do lado do Botafogo, do futebol. Porém, hoje, decidiram, né, desenterrar isso, porque isso é uma coisa tão antiga, e falar que é um insulto. Enfim, posso estar polemizando muito, já que eu sou uma pessoa que estou muito de frente das causas femininas.
eu acredito, de fato, que a gente possa evoluir e mudar determinadas coisas, mas essa faixa não teve o intuito de ser machista, assim, Eu claramente falando. Pelo que eu entendi, foi no sentido de vamos tirar dessa visão sim, maldosa e eu machista e tive trazer essa para o visão. Botafogo. Uhum. E aí abre para outras interpretações, mas eu acho que a gente tem tanta coisa séria nesse assunto para falar, Sim. para se preocupar com uma faixa que foi descontextualizada. Uhum. Se descontextualizou, se o sentido era brincar e era para falar que estava no lado do Uhum. Botafogo, tá tudo bem. É porque, assim, em outros sentidos, já fizeram várias brincadeiras com Botafogo e Fogão. Exato. Eu me né? lembro em 2010, por exemplo, que eu estava na diretoria, um momento do qual não me orgulho muito, mas que eu estava. Mas a gente perde 6-0 pro Vasco. Eu tava em Juiz de Fora nesse jogo. E aí a gente perde 6-0 pro Vasco, desgraçado do Dodô, falei do ex. Exatamente. Dodô, desgraçado, com carinho, tá? Eu Você te é meu adoro. ídolo, porém. Te adoro. Mas aquele dia ele estava inspirado, acho que fez 3 gols. Foi 6-0 e aí, pô, os meus amigos vascaínos, Fogão mesmo toma de 6 bocas, Fogão bom é fogão de Sim. 6 bocas, não sei o que e tal. A gente foi campeão da Taça Guanabara em cima deles, 2-1. E aí eu falei assim, mas o meu fogãozinho de 2 bocas resolveu na hora que precisava. Perfeito. E fomos campeões e tal. Então, assim, eu sempre levei essas coisas de meme, na galhofa, na brincadeira, na piada, não sei o quê. Mas quando começa a fazer com as meninas, realmente eu acho que... É porque eu acho que, assim, nesse sentido, eu acho que não teve essa intenção. Também acho que Até não. porque tinham mulheres com a faixa. Então, para aquela época, naquele sentido, eu acho que eles pensaram, é do lado do Fogão? Então é do lado do Botafogo. É isso, do Ponto. Fogão. É isso, Do tá? nosso Fogão. Quando a gente coloca hoje, realmente, se aparecessem hoje com uma faixa dessa, aí talvez fosse falar, pô, amigo, passou, né? Já existe uma dessa aí, vamos esquecer, porque... Exatamente. Mas assim, pra época, né, e as pessoas todo dia da mulher desenterram essa mesma história. Mas seria muita hipocrisia da minha parte falar que as pessoas também, naquela época, não acharam graça disso, tá? Porque a gente evolui. Então, Sim. foi o que eu falei. Hoje eu poderia falar, não vamos fazer piada assim, não. Porque pode ser ambígua, né? Não vai ser Exatamente. legal. Mas, naquela época, não tinha nenhum sentido banal. Acredito que não. Senão não ter mulheres ali. Então, assim, acho que a gente tem que só tomar um pouco de cuidado, porque é uma causa muito séria, muito importante. Tem muita coisa além disso. A Fogo na Sede trabalha muito com isso. Então, né, calma também. Vamos lá. O Botafogo no assédio, voltando a esse assunto, qual foi o desfecho disso? Esse menino foi denunciado, era sócio, se tornou... Vou até dar um gole aqui, então, peraí. É. A gente dá um... Vocês conseguiram com que as pessoas abrissem os olhos e vissem que não dá para fazer mais isso, que não pode fazer isso? Então, nesse primeiro momento, não. O que a gente conseguiu ali foi realmente você tem uma visibilidade, a rede social hoje tá aí para isso, a internet, os podcasts estão aí para isso é muito importante. Eu sempre tenho uma pausa para agradecer quando as pessoas querem falar disso, então muito obrigada, porque isso é necessário, Sim. né? No caso desse rapaz, não. Apesar de que a menina, se eu não me engano, ela estava nesse grupo que eu estava. Então, só para você entender como foi a situação. Hoje, se alguém pergunta, se ela quer dar uma entrevista sobre isso, ela não fala, ela não consegue. Foi uma coisa que realmente foi muito difícil ali para ela, imagino, também. Mas, mais para frente, um ano depois, mais ou menos em 2021, a gente teve um caso gigante. Sim. E eu vou dar um nome porque virou o nome do caso, tá, gente? Porque tá público. Foi o caso da Tamires, né? Que viralizou. Né? A gente estava no meio da pandemia e vem o caso da Tamires. Ela fez um vídeo, né? Ela fez um vídeo, exato. O vídeo chega para Fogo no Assédio. A gente entra em contato com ela e ela conta a história. E, de repente, tinham mais de 50 denúncias voltadas para a mesma pessoa no direct da Fogo no Assédio. E aí, nesse momento, eu falei para as meninas, vocês viram que isso é trabalho. Porque o que a gente vai fazer? Uma coisa é você criar um movimento para tentar acolher as mulheres. Outra coisa é quando você recebe essa quantidade de denúncia, você fala, como é que isso não vai chegar no clube? Como que eu vou olhar e não vou fazer nada? Né? As próprias assediadas, né, ali, as vítimas, né, tem que usar esse nome, Sim. porque, né, vítimas de um crime, elas também estavam buscando justiça ali entre elas,
E a gente começou a tentar fazer alguma coisa. E aí eu falei, se for para encher o saco do Botafogo, pode deixar que eu vou encher o saco do Botafogo. Eu já enchi seu saco uma vez, Padilha, acho que você não lembra, depois eu relembro essa história aí. Depois você me Mas lembra. uma coisa boa, Mas eu você não me te ajudou. bloqueei, não te bloqueei, não, né? Foi uma encheção de saco que você me ajudou, Certo. tá? E aí, falei, vamos tentar, ver o que dá para ser feito, o que a gente consegue. Eu fiquei muito triste, eu fiquei, confesso, Com esse caso, né? com esse caso em especial, até porque eu conheço o menino. Sim. A gente viajou, chegou a assistir jogos Eu acho que juntos. todo mundo conhece um pouco. Todo mundo conhece a história dele. Cara, e assim, era um menino que, se você ver os vídeos antigos do Setor Visitante, ele sempre estava nas viagens, era divertido. Não sei o quê. Sim, Cara, assim, foi uma decepção, assim, de ver que um menino que, cara, assim, eu gostava, não vou mentir. mas Padilha, não Tinha tem como, né? Você não tinha precisa falar que não gosta, a gente pensa, você tinha não amizade. imagina coisas. E, cara, eu fiquei muito triste e desapontado. Ele tentou me mandar uma mensagem dizendo que não era nada disso, que não sei o quê. Eu falei, cara, eu não sou juiz, eu não estava lá para julgar. Cara, você tem que fazer aí Se você tem a sua defesa, faça a sua defesa nos meios legais. Mas aí, falei assim, cara, eu não tenho como mais ser visto junto com você, eu já tenho minha cota de polêmicas passadas. E, porra, cara, te desejo aí que, se você tem a sua consciência tranquila, que você prove e resolva, Sim. esclareça, Sim. mas que você siga teu caminho. E é um assunto tão chato, porque envolve a nossa torcida, o nosso estádio, que a gente chama de nossa casa. Sim. Eu estou vendo agora o movimento, o treinador e os jogadores, eles falam da nossa família. Nossa família. Então, assim, não pode acontecer isso, né? Não, você não quer se sentir fora daquele lugar, né? E aí, quando a gente consegue chegar lá e não consegue uma resposta, aí eu penso, caramba, a minha casa, o meu clube, né? Ele tá ali por causa de mim, até porque é a torcida que faz, né? Você sabe Sim. bem disso. Sim. Enfim, então, veio uma bomba de decepções, tá? Mas, depois disso, as coisas foram mudando, né, Padilha? O Botafogo começou a ter uma pequena reformulação antes de virar SAF, né? A gente teve a presença do Lenin também como diretor. E o Lenin trouxe várias ideias do Bahia em relação à torcida feminina. Né? O Bahia tem, por exemplo, o botão do Pânico, que é dentro de um aplicativo que a torcedora tá lá assistindo o jogo. Se ela se sente de alguma forma acuada, se ela sofre algum assédio, ela entra naquele aplicativo, ela clica no botão do Pânico e ela recebe rapidamente uma policial ou um policial que está preparado para aquilo, para poder colher legal, a denúncia. Não sabia. É uma coisa, assim, impressionante, né? Muito O Bahia bom. é uma coisa impressionante em relação a isso. Mas chegou a implantar no Botafogo? Não chegou a implantar no Botafogo. Acredito que ainda não, né? Não sei se eles estão querendo criar outras coisas. E aí, foi a minha segunda parte enchendo o saco do Botafogo. As meninas da Fogo na Sede morrem de rir, porque falam, eu sou a rainha, encher o saco. Mas pro bem. Claro. Porque a gente precisa disso, né? E aí, criou-se a possibilidade da gente ter... Eu que vou perguntar para você agora, depois eu volto. Vamos inverter. A gente ter... É o MairaCast. uma arquibancada exclusiva para as mulheres no Newton Santos. Como você, tem como homem, o que você acha exclusivo? disso? Mas assim, eu quero saber, porque eu fico curiosa. Eu acho, particularmente, que chegar a esses pontos extremos é porque a nossa humanidade não deu certo, né? Porque o certo... Cara, e eu posso falar isso de carteirinha, inclusive, cara, assim, porque eu fiz muitas amigas de verdade, assim, meninas que me chamam de pai, uma que casou, ganhou, me deu um netinho, sabe? Que ela faz questão de dizer teu neto, eu vou no aniversário, sabe? São amizades, assim, de coisa. E eram meninas, assim, como você, torcedoras, que eu achava um barato. E assim que elas vão para os jogos independentes de companhia. Sim. Vou falar até um nome aqui, porque é um carinho. A Bárbara, a Aninha, a Samanta, que está trabalhando com o Felipe Neto, a outra Samanta Alves, que infelizmente iria estar aqui hoje com a gente, mas o namorado dela teve um problema médico. Então, assim, eu vi essas meninas e eu falo assim, cara, podia ser minhas filhas, porque eu não tive filha, mulher. Sim. Então, agora eu tenho uma netinha, que é a minha loucura, que eu fico completamente enlouquecido com ela.
Mas essas meninas eu admirava, eu falava assim, cara, que bacana, cara, como é bom ver essas meninas virem pro estádio. Pô, a Samantha, ai meu Deus, que tá trabalhando com o Felipe Neto, cara, ela vinha de Guadalupe, É. cara, é uma viagem. Cara, assim, um perrengue. E a bichinha vinha, cara, e curtia. E às vezes eu falava assim, cara, vamos assistir o jogo lá em cima no camarote, que é mais confortável. Não, eu quero Não. ficar no meio da torcida. Eu falei, então fica no meio da torcida. A Bárbara e a Aninha também. A gente quer ficar no meio da torcida, a gente gosta da bagunça, a gente gosta de se divertir. Cara, e eu admirava isso. Eu Sim. falava assim, cara, como é bom no nosso estádio. Eu entrevistei a Aline Bordalo aqui Ah, também. Entrevistei não, sim. bati um papo com a Aline, né? Sim. Eu não sou Eu jornalista. cheguei a assistir. É isso. E a Aline, ela fala, cara, que como ela se sente bem no nosso estádio, na nossa casa, que ela nunca teve problema. Eu queria que a Samantha contasse as histórias dela no meio da galera. Ela entra no meio da Sensacional, turma ali, né? filmando, conversa. Cara, essa menina é tão figura, Ela é. que o último lá na ilha, o cara tava comendo um sanduíche ou um salgadinho, e enquanto o cara tava falando no telefone dela, ela vai dar uma mordida no lanche do cara. Ela é maravilhosa, essa Sim. mantinha. E eu acho assim, vocês têm que ter o direito de fazer isso. Quando você me fala assim, vamos ter uma área reservada só para mulheres, onde elas vão ter a privacidade delas garantida. Cara, a humanidade não deu certo, né? A gente... Não, eu te fiz essa pergunta, assim, né, brincando, mas por isso, porque houve essa possibilidade de ter um acordo com o governo do estado na época para fazer isso. E aí, quando sai essa matéria, eu falo, não, isso aí não tá certo, não. Falei, como é que pode? Você tá basicamente me punindo por eu ser mulher e querer ver jogo. Porque Você não eu pode que ver o vou jogo estar com seu sendo. pai, Não, e eu com que vou seu estar sendo namorado. excluída. Exatamente. Vocês Quem não estão sabe viver em sociedade que tem que ser excluído, não sou eu. Exato, Quem tem que ficar à margem não sou eu. dá a sensação que está criando uma cela, né? Ali Exato. Vai lá pro seu cantinho. Não. Não, e aí começou aquele burburinho, e até que o Lenin entrou em contato comigo e disse, não, Maíra, a gente precisa conversar. Não é assim, eu quero ouvir as torcedoras. Falei, tá. Boa. Falei, não é assim que funciona. E aí, quando eu chego ao Newton Santos, tinha o Lenin, o do Césio, né? E aí foi, sim, diferente das outras vezes, não é uma questão, não tem pra agradar ninguém, não sou próxima de ninguém. Mas eu digo assim, tem uma diferença muito grande em você ter o presidente do seu clube dentro daquela reunião e só mandarem alguém que poderia tentar te ajudar, mas não tinha como resolver. Sim, não tem voz ativa, Você não não tem tem- palavra final. Não tem como, não é? E aí, a gente faz uma reunião com outras torcedoras. Não tinha a Fogo no Assédio só, tinham outras torcedoras. Tinha mãe de jogador lá, tinha irmã de jogador. Sim, Tinham funcionárias do clube, né? Homens mesmo, ali, era só o Lenin, o do Césio e o fotógrafo, o né? Vitor. E só. Então, assim, a gente teve um avanço muito grande. Boa. Naquele dia, a gente levou listas e coisas documentadas do que poderia ser feito. Aí, logo depois, o Botafogo é comprado. E aí eu falo, não, Retrocedeu tudo. de novo, segunda vez, mando uma mensagem pro Lenin. Falei, gente, eu preciso abusar pelo menos um pouquinho. Mas Falo, ele Lenin, acabou saindo, né? Eu o acho que ele- vai acontecer? E aí ele me diz isso. Eu- Ele fala, eu não sei como vai ser o futuro, Uhum. mas as coisas estão encaminhadas. Aí eu pensei, bom, vou esperar para ver. E nesse de espera para ver, aos poucos outras coisas foram acontecendo. E por uma coincidência da vida mesmo, o jurídico da SAF um dia me manda mensagem perguntando se eu que havia sofrido assédio no estádio. E aí eu converso com ele, falo que não tinha sido eu, mas que eu tinha um movimento, alguém passou meu número para ele. E ele fala, eu posso te ligar? Eu falei, pode e deve. Né? E eu tinha mandado foto, mandado tudo documentado, Padilha, porque eu falei, não posso perder essa chance, né? E a gente fica muito tempo no telefone e a gente é chamado para ir lá de novo. Só que dessa vez a gente tinha toda a equipe, né? Você tinha o gerenciamento do estádio, você tinha o camisa 7, você tinha todas as partes, né? Já que você sabe que reduziu bastante para reformular. E aí, de tantas reuniões e de tantas conversas, surge o A Hora Delas, que é o que eu mais tenho orgulho de falar, que, enfim, Eu só foi tenho isso. uma crítica. Me alonguei, né? Desculpa. Não, perfeito. Eu só tenho uma crítica à hora delas. Diga. Tirar a estrela do escudo.
Então, mas eu tenho uma contra-argumentação que talvez Então, seja boa. contra-argumente, que eu sou bom de... Eu aceito argumento. Não, mas a ideia do Aradelas não é ele ser exclusivo do Ah, Botafogo. tá. Então, aquilo é meio que para dizer, é uma sombra Uhum. do Botafogo, mas para todos os outros clubes, a gente quer que isso seja exemplo para os clubes. Certo. Não é para ser exclusividade do Botafogo. Nem deve, né? Né? Então, fica muito mais fácil se for dessa forma, Sim. substituir por outro escudo e manter o A Hora Delas Não, depois. Perfeito. A Hora Delas eu gostei muito do nome. Né? Não Eu queria gostei que da fosse uma ação. coisa só nossa. Uhum. Né? Com A Hora Delas, o nosso pedido principal já foi concretizado. Que tem um posto da Delegacia da Mulher dentro do Newton Santos. E aí, como é que funciona isso, né? Eu me empolgo, mas é porque isso é muito importante. A gente conseguir falar disso. Que as pessoas não sabem. Lá onde fica o Estatuto do Torcedor, que você pode fazer sua denúncia, tudo, tem esse posto. Tem o GCRIM. Exatamente. E aí tem um posto e tem policiais, mulheres, que é importante para as meninas se sentirem mais à vontade, né? Uhum. Claro que não é o ideal é que todo mundo se... né? Enfim, mas para receber denúncia. E aí fica uma dica muito importante, mesmo, Padilha. Se você conhece uma mulher que sofre violência doméstica, por exemplo, tá? E dá uma desculpa para essa mulher e ao Newton Santos com você, mesmo que não tenha ocorrido dentro do estádio, ela pode fazer essa denúncia no dia do jogo. Tá. Então, não é uma coisa que fica, né, se limita só o que acontece no Newton Santos. É uma coisa para as mulheres no geral. Uhum. Então, se a sua amiga não tem coragem, se você não tem coragem, mas você costuma ir aos jogos e você precisa denunciar, você também pode fazer isso. E a segunda parte se alguém te importunar dentro do estádio e essa pessoa já tiver passagem pela polícia, ela pode ser de lá presa se você identificar. Boa. Então, assim, é uma coisa que a gente precisava muito Bom. e que os outros clubes precisam também. Então, justifica essa simplicidade, né? Replicar nos outros clubes. É. Perfeito. Não, tá explicadíssimo e assino embaixo. Concordo plenamente. Eu tive uma visão clubista. Não, eu também, mas, né? Mas o negócio é muito maior do que um clube de futebol. Isso. E, assim, eu tenho uma outra filha que o Botafogo me deu, que eu tenho mania de adotar, sabe? Eu viro um paizão, que é a Lezinha. Ela não quis vir de jeito nenhum, morrendo de vergonha, porque não está nessa, não sei o quê e tal. Mas ela, uma vez, eu sempre troquei muita ideia com a Lezinha, sempre. Eu gosto muito dela, também acho ela inteligentíssima, articulada. E aí, em duas situações, assim, a Lezinha foi fundamental. Uma, você estar com uma camisa feminina com um escudo do mesmo tamanho do escudo da camisa masculina era um desejo da Lezinha. Ela fala assim, por que o nosso escudo é uma ninharia, é uma moeda de 25 centavos? Sempre falei disso, né? E aí eu implantei isso desde então. Sim. E outra coisa que eu me orgulho muito, eu tenho uma fama de ser contra a torcida. Botaram uma frase na minha conta de que a culpa é da torcida. Eu nunca falei essa frase. Mas, assim, eu sempre me preocupei muito. Toda a linha da Topper, desde a camisa de jogo 1, 2, 3, as duas de goleiro, treino, aquecimento, viagem, passeio, camisas casuais, todas era obrigatório ter a versão feminina. E não porque eu sou um demagogo, não. É porque eu achava isso importante. Sim. Eu achava que a menina tem que ter um corte. São corpos diferentes. Exatamente. Né? A menina gosta de eu até aprendi uns termos. A camisa é mais cinturada. A manguinha, uma coisa mais delicada e Sim. tal. Com o escudo normal. Normal, claro. Mas toda a linha. Então, assim, se você quisesse usar, na minha época, qualquer camisa da Topper com a versão feminina, você teria. E infantil também. Nunca na história do clube, camisa de goleiro, camisa de treino, essas coisas, tinha versão infantil. Não. As fábricas, inclusive, não gostam de conjunto infantil. Não gostam de fazer, né? Que eles dizem que dá prejuízo. E eu não sei como dá prejuízo, mas diz que dá. Então, eu obrigava, e eu falei assim, cara,
tá no contrato, eu fiz questão de botar isso no contrato, tudo tem que ter uma versão feminina e uma versão infantil. E assim, eu acho maneiríssimo ver as meninas poderem também ir de vestidinho, de shortinho Sim, e ficarem à vontade. Aquilo lá na Leste, 4 horas da tarde, só quem já foi sabe o que possível de é. calça pro estádio Newton Santos. Então, assim, a menina tem que ter o direito de ir e de se sentir bem, confortável e poder assistir o jogo dela, cantar, comemorar as vitórias. Tá meio, no Newton Santos ultimamente foi Hoje meio a gente difícil. tem jogo, né? É. Padilha? No Newton Santos ultimamente foi meio difícil. Ano passado a gente ganhava fora e perdia em casa. Sim, mas Mas assim, eu sempre batalhei muito por isso. Batalhava por outras coisas. Por exemplo, você que mora em Niterói. Você chegou a pegar o ônibus que vinha do o Caio Martins? ônibus, sim, Do peguei. Cara, isso era um projeto meu, que eu falava assim, cara, vir de Niterói pro estádio é um dos poucos lugares que é muito contramão. Muito contramão, é. E aí eu falei assim, cara, se tivesse um ônibus com preço legal, não era caro, não me lembro na época quanto era, se era 25, Era bem acessível. acessível. O sócio ia lá, fazia a reserva. Se quisesse levar o seu pai, que não é sócio, você podia fazer a reserva para o seu pai. Fazia a reserva, enchia 1, 2, às vezes 3, 4 ônibus. Sim. Descia dentro do E estádio. até hoje todo mundo fala desse ônibus, né? Em Pois é. Niterói. Todo mundo fala, né? Que sente falta de ter. Então pode essa dizer, era o ônibus possibilidade. do Padilha. Era de Caio Martins e de General Severiano. Que também é uma particularidade. A primeira vez que eu fiz em General Severiano, eu fiz por causa da tia Elza. Que ela Perfeito. dizia que não ia a jogo porque não tinha como ir fácil, não sei o quê. Eu falei, tia Elza, vai ter um ônibus que vai sair daqui e vai deixar você dentro do estádio. Ela nunca foi. Mas tudo bem, valeu para muita gente que Valeu, curtiu com isso. certeza. Para Volta Redonda, para Juiz de Fora, para Macaé, para Xerém. Xerém. Já foi a Xerém? Nunca fui a Xerém. Cara, se não tivesse aquele ônibus, muita gente deixaria de ir. Xerém não tem sinal de internet, você entra numa estrada escura que você não sabe onde vai parar. Pô, de repente tem uma clareira, assim, tem um estádio no meio do nada. Sabe? Aquele ônibus era sensacional, entrava pela parte do estacionamento E privado. como que isso faz as pessoas acessarem o futebol, né? Que é uma coisa que a gente fala tanto, né? Para você não elitizar, mas você... Isso. Que infelizmente tá acontecendo. Isso eu acho que também acontece com a evolução do tempo, mas assim, como você dá possibilidades para o torcedor, porque eu entendo muito o torcedor que tá em todos os jogos e que faz tudo que tem que fazer, mas não é todo mundo que consegue todo mundo estar que em todos pode. os jogos. Não. E, enfim, questão de horário e de dinheiro, Sim. sendo sócio ou não, porque tem sócio que você tem que pagar. Uhum. E não tem como, né? Eu sempre digo isso, eu de Niterói. Cara, tem fases que eu consigo ir a todos os jogos seguidamente. Tem fases que eu não consigo. Agora, eu saí da casa do meu pai, tô morando sozinha. Então, cadê que eu consigo a todos os jogos? Não dá. Então, você vai tentando se organizar, né, dentro das possibilidades. E aí, quando você tem algo que facilita, te dá segurança, é acessível, pô, você não quer outra coisa, né? Exatamente. Então, eu sempre busquei, eu sempre ouvi as pessoas, sempre ouvi, por incrível que pareça, embora muita gente ache que não, mas eu sempre fui muito democrático, assim, eu ouvia as pessoas e tentava entender as situações. Sim. E aí, continuando na lesinha. E a gente sempre jogava de cinza quando a gente jogava fora, quando a gente não era o mandante. Sim. E um único jogo, a Topper fez para mim, exclusivo, 30, acho que era um conjunto de 30 camisas, porque tem que ter a camisa de primeiro tempo, de segundo tempo e uma terceira para caso aconteça um sangramento, não sei o que, você tem que ter o terceiro uniforme. Sim. Com patrocínio da Caixa e tinha aqui no braço He4She. Sim, eu lembro. Um movimento que a Lezinha me pediu para ajudar a divulgar no Brasil. E nós fizemos com o maior carinho, não cobramos nada. E a repercussão foi muito boa. Foi. Teve uma repercussão negativa também, teve gente que Não, não gostou. não, mas a gente... Olha, eu lembro mais das repercussões positivas. Eu acho que foi um dos movimentos, assim, iniciais, dentro do clube. Porque até então não tinha muito isso. A gente tinha muito aquela coisa do Dia da Mulher, que hoje ainda bem que acabou também. Porque era uma coisa muito só forçada, né? Você tem a fase daquelas camisetas rosas,
O que não é problema, eu tenho uma dessas, eu ganhei. Não, mas aí você me perdoa. A camiseta rosa, a conotação dela é do Outubro Rosa. Não, E como Outubro é rosa, não não, dá para não. fazer uma camisa azul. Mas eu acho que a gente teve uma que foi muito vendida na época do mês da mulher. Eu posso estar enganada, eu vou ver. E que teve sim uma, não. Eu tenho essa camisa. Mas Mas que assim, teve o patrocínio. Mas que né? teve o patrocínio. É como se fosse um patrocínio. Mas não é uma questão problemática que eu tô falando. Até porque a gente vai evoluindo mais uma vez e mudam. Mas quando vem com essa campanha, esse detalhe faz toda a diferença. Sim. Porque você tem uma outra percepção do que você pode fazer para o gênero, enfim, para esse segmento, né? Não adianta só... O problema não é uma camiseta rosa, mas não adianta só isso. Exatamente. Então, quando você vem com um movimento, aí você pensa, nossa... A mentalidade está mudando e que bom. Né? Porque o Outubro Rosa é inevitável. Não, mas eu acho que rosa, tem que ter, sim. Né? E a gente lançou algumas belíssimas. Tinha uma que... Eu tenho uma da capa que é linda. É a que eu mais gosto, a rosa. Tinha uma que a gente fez que era uma réplica, uma foto estilizada do estádio no fundo, assim. Essa é linda. Sabe? Essa é rosinha linda. e tal. Não, ela é linda. Muita gente fala que clube de futebol não tem que se posicionar muito. Mas eu acho que como formadores de opinião, como atingem muita gente e mexem com a paixão de muita gente, eu acho que o clube tem sim. Eu amei a camisa do gráfico do racismo. Do racismo. É importante, né? É porque quando a gente pensa nessas questões também, Padilha, né? As pessoas têm medo do clube se posicionar, mas a gente está falando sobre crimes. A gente não está falando sobre, sei lá, direita e esquerda politicamente falando. A gente está falando sobre questões que são crimes, né? O machismo não é crime, mas o assédio ou a importunação sexual são crimes. Racismo, nem preciso falar. Então, assim, não entra na minha cabeça, isso é uma questão de opinião e posicionamento. Isso não tem a ver com direita e esquerda politicamente. Isso tem a ver com o que você está falando, com pessoas que sofrem por determinadas questões. E aí, como que um clube de futebol que influencia diretamente a sociedade e vice-versa, porque a sociedade também mexe com o ambiente, né, futebolístico, como que ele não fala que é contra algo que mata as pessoas? Então, não é uma questão de você querer militar, polemizar, é uma questão que você está lidando com seres humanos que sofrem. Sim. Eu não preciso falar sobre mulher, então, mas como é que uma pessoa morre porque é negra? Nossa. Por que uma pessoa morre porque é gay? Assim, isso não entra na minha cabeça. Então, gente, a gente precisa também começar a colocar a cabeça no lugar e entender que isso não tem a ver com direita e esquerda, né? Claro que isso acaba tendo um alcance, um impulso maior dentre essa rixa toda que virou, porque, enfim, a polarização é um problema, independente do que você defende, é um problema, você exagerar em qualquer coisa, na minha cabeça, é um problema, mas você não pode esquecer o fato de que a gente está falando sobre vidas de pessoas, né? Então, não é uma questão de se posicionar, é errado, e eu preciso fazer isso, porque um clube de futebol é totalmente sociedade, Padilha. Eu terminei meu mestrado, vai fazer 1 ano, e aí eu fiz em literatura brasileira, mas eu falei sobre futebol, literatura e sociedade. Tá. E era exatamente isso que eu tentava colocar o tempo todo ali no que eu defendia, né? Sobre como o futebol influenciou minha vida toda com a questão do meu pai, mas como toda a minha escolha, né? Nem entrei muito em questão de gênero, isso aí fica pro doutorado, mas assim, de como tudo influencia, como todas as questões influenciam. Perfeito. Então não dá pra gente, sabe, colocar de lado. Eu concordo plenamente com você mais uma vez, e mais uma vez fico louco aqui de arrependimento de não ter te conhecido em 2014. Não, a gente está aqui hoje. Exatamente. Mas outro momento, né? Hoje eu não apito mais nada dentro do Botafogo, não tenho mais nenhuma voz lá, mas tenho muito carinho pelas pessoas que estão lá dentro. Tem muita gente da minha época que ficou. Sim. E que eu fico muito feliz quando eu vejo a evolução, que eles continuam brilhando lá, mesmo com essa mudança toda de pensamento. Sim. Que nem tudo que a gente fazia, confesso que algumas coisas a gente estava no caminho errado, até por
Cara, para tudo na vida, mas tem uma explicação. Certa ou errada, mas tem uma Tem. explicação. A gente não faz as coisas, a gente não erra de propósito. Não. Pelo menos na minha área, a gente, quando aconteceu algum erro, não foi de propósito, foi consequência do... Teve aqueles patrocínios malucos, polêmicos, a gente teve várias situações, mas assim, para tudo tinha uma explicação. E eu fico muito feliz quando eu vejo que vários meninos que viveram comigo e que quando eu chego no clube eu tenho a satisfação de vê-los em posição de destaque hoje, Sim. tanto como na parte administrativa, como na parte estratégica, no futebol, grandes amigos que eu fiz e que continuam lá. Fico muito orgulhoso e eu fico muito feliz quando eles me veem, eu vejo neles a gratidão por tudo que nós fizemos juntos. Porque na nossa época é tudo mais difícil. A gente vende um Sim. almoço para comprar a janta. Então, essa coisa do clube se posicionar... Teve uma imbecilidade que eu falei uma vez, que não é muito imbecil, mas que eu não devia ter falado. Por exemplo, a gente foi jogar contra o Colo-Colo no Chile. E aí, o pessoal já me marcava de sacanagem, eu acho que já provocando mesmo, Já, sabia com que eu ia certeza. reagir. E aí o menino bota assim, um absurdo o clube não botar um ônibus para levar a torcida para o Chile. E aí eu falei assim, cara, pelo que eu saiba, pelo que eu sei, o Botafogo é um clube de futebol, não é uma agência de turismo. Eu lembro disso. Cara, assim, porra, Lembro disso se tu me muito perguntar bem. se eu faria isso hoje, não faria. Sim. Fui grosseiro, eu devia ter falado assim, não, velho, não dá, porque a nossa estrutura não permite, a gente não tem... Eu tinha que ter saído pela frente, mas eu era pavio curto, São às vezes, outros tempos, às né? vezes já estressado também de outros Outras problemas, coisas. outras situações, e aí, pô, descarregava... E aí era, porra, o vice-presidente do Twitter que bloqueia, que malcriado, que responde mal, que bota a culpa na torcida, que é isso, que é aquilo. E eu não sou, cara. Quem me conhece sabe que eu sou um doce, eu sou uma pessoa super tranquila, sou da paz, sou de boa. Mas era uma tensão muito grande. Eu confesso para você que a minha exoneração acho que foi em fevereiro de 2019, foi um alívio, sabe? Foi um Eu alívio. acho que é uma posição muito infeliz, assim, né? É. Não no sentido de ser infeliz, mas a posição. Porque você é exposto o tempo todo a tudo. E aí, qualquer coisa que aconteça, isso vai cair bem sobre e pro você. mal. Tanto pro bem Ou- quanto pro só mal. que Você pro vai dar bem- glória, né? Só que pro bem, assim, você não fez mais do que a sua obrigação. Não te pedi nada, você tá aí porque quis, eu E era hoje em voluntário. dia, mais ainda, né? Não, hoje em dia não. Hoje em dia os caras são remunerados. É. Hoje em dia, a cobrança que eu vejo da torcida hoje, Mas faz sentido, né? ela hoje faz sentido. Em cima da gente, não. Sim. Porque, cara, eu abri mão de muita coisa da minha vida para ficar 4 anos lá, de 8 da manhã até 10 da noite. Sim. Então, assim, mas não ser cobrado, não é que eu não quisesse ser cobrado, mas Entendi. assim, mas eu argumentava. Eu tinha um bom relacionamento com todos os chefes de torcida ali, e eu falava, gente, não dou ingresso por causa disso, 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 não faço isso por causa disso, disso, disso. O negócio da comissão de festas, eu acabei com o Mosaico por causa disso, disso, disso. Você sabe o que aconteceu no Mosaico? Não sei o que aconteceu no Mosaico. Esse foi o meu primeiro grande problema no Twitter. O Mosaico custava R$25 mil pro Botafogo. Esse eu não sabia. E na gráfica ele custava 7. Mentira. E aí eu falei assim, gente, não vou pagar mais. Porque não era eu que pagava, eu tirava, era uma inteira, pedia dinheiro para os amigos, pedia dinheiro para patrocinador, pedia coisa. E, cara, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada aí, essa política de paradinha comigo não vai funcionar não. E aí eu incomodei muita gente. Muita gente grande, né? Algumas lideranças que se beneficiavam disso. E aí, hoje, talvez eu fizesse diferente, não sei. Só simplesmente falo assim, ó, eu vou, como eu fiz depois eu passei a fazer. Eu vou dar o papel. E aí o cara da gráfica ia lá e entregava 10 mil cartolinas pretas, 10 mil cartolinas brancas e os meninos só montavam. Sim. Aí ficaram outros meninos. Mas mesmo assim, eu e Anderson, a gente pagava pizza, pagava refrigerante, fazia sanduíche. A gente dava uma força para os meninos fazerem a festa. Até porque demorava pra caramba, né? Pra organizar. Eles ficam o dia inteiro, Tive né? aborrecimento, que teve um mosaico, um pré-jogo, que nego foi botar um monte de cartaz na torcida visitante, lá no setor visitante, de aqui vocês vão morrer, aqui é o terror, não sei o quê. A sorte é que eles não sabiam que a gente faz uma vistoria em todo o estádio antes de abrir. Não é assim, né? E aí tiramos aqueles cartazes todos.
Aí eu falei isso com os responsáveis. Falei, gente, olha só. Não é assim que funciona. Cara, vocês têm que entender que essa relação tem que ser uma relação de confiança, de muita Não confiança. dá pra você fazer o que você quer, né? Pô, os meninos entravam no estádio de madrugada Sim. e eu ficava lá com eles. Essa Ficava. comissão de festa, né? Eles ficam até. E assim, eu achava sensacional essa coisa da torcida fazer as coisas e tal. A gente Sim. apoiava muito. Muita gente não sabe, mas o dinheiro Sim. saiu ou do nosso bolso ou eu conseguia com patrocinadores. Fui acusado outro dia de que você tinha favorecidos dentro do clube. Cara, meus favorecidos, cara, eles só se ferraram comigo, cara. Amigo meu, não tinha benefício nenhum, só tinha prejuízo, cara. Cara, eu fazia eles pagar fogos, eu fazia eles pagarem esses mosaicos, eu fazia eles pagarem as faixas. Só gastava. Pô, pergunta pro Rafael da Loucos, quantas faixas eu paguei? Sim. Eu não sei se ele nunca disse isso publicamente. Quantos panos, aquelas letras, vamos, Botafogo, Sim. com bambu, e aí 2 meses depois ele, pô, sumiu tudo, tem que fazer de novo. Eu falei, colaborava. Cara, isso o nego não vem a Não, público dizer. e não vai. Mas é porque geralmente o que é bom Não fez mais do que obrigação. Não vem, Foi não o que eu tem ouvi essa. outro dia. Eu falei, então tá, então nós fizemos nossa obrigação. A gente, pô, cara, assim, tem gente que tenta desvalorizar a customização do estádio. Pô, um negócio que elevou a autoestima de todo mundo. Poxa, aquilo, né? Porra, aquilo foi um... Aí, cara, assim, tudo customizado, aí o cara fala, mas a pista vai continuar azul? Eu não posso mexer na pista. Cara, a pista é homologada pela Federação Internacional de Atletismo. Nossa, eu lembro, Padilha, Sim. que quando teve essa mudança no estádio, gente, aí mesmo que eu me senti em casa, Não é eu mesmo? amei aquilo. Nossa, mexeu Eu fiz- demais. Eu lembro da primeira vez do meu pai lá também, quando já tava, né, estilizado daquele jeito. Nossa, como a gente amou. E é muito diferente você tá no estádio assim. Porque no sábado a gente foi no show do Coldplay e eu não conseguia parar de olhar o escudo do Botafogo que tava bem na minha frente. E eu falei, é uma coisa surreal a experiência desse show, assim, Sim. de coração. Gente, eu acho que eu nunca senti tanta coisa boa na minha vida num show só. Uhum. Só que ele foi mais especial ainda por ser no Newton Santos Sim. e porque tava aquele espacinho. Então, pra mim, de coração mesmo, faz toda a diferença o Newton Santos ser daquele jeito. Nossa, porque aí eu falei, cara, eu tô indo na minha casa. A gente chegando junto, eu falava, não, é por ali, é por aqui. Eu já É a minha casa, A gente né? já queria ter feito aquilo em 2015. Só que o estádio ia ser cedido para a Olimpíada em Sim. 2016 e não podia modificar a característica básica dele, né? Então, eles subiram aquelas arquibancadas atrás dos gols, até a parte de cima, fizeram lá umas confusões, que eu já expliquei outro dia. Pô, trocaram a iluminação e Sim. não botaram LED. Poxa, cortaram vários cabos nossos que passavam de comunicação dos telões, sei o que eles fizeram tudo deles, e depois que acabou ali, eles tiraram o deles e o nosso ficou tudo bagunçado. do jeito que tava. E aí, mas assim, 2016 não tinha jeito, tinha que ser do jeito que estava. Quando a gente recebe o estádio de volta, a gente recebe o estádio com vários problemas, e a gente tinha um contrato na ilha, estava dando certo, Tava funcionando. classificando ali para Libertadores, estava... Então, não vamos mexer no que está quieto, vamos Sim. preparar o estádio para 2017. A gente reabre o estádio em 2017, customizado, com uma loja linda. Sim, linda aquela loja. Pô, uma loja, estão dizendo agora que, não, a loja nova do estádio agora vai ser o melhor do mundo. Ótimo, dou meus parabéns. Mas nas condições que a gente tinha de vender o almoço para comprar, a gente teve um lugar ali que era eu sempre digo, elevar a autoestima da torcida. Não, era assim, logo na entrada, né, da Norte ali, né? Quando a gente tinha oportunidade, entrava pelo estacionamento Norte Isso. e era no acesso aos camarotes e tal. Pô, teve uma vez que botaram uma barreira de segurança, não deixava ninguém entrar. Eu falei, meu irmão, sai todo mundo daqui agora, deixa o torcedor ir até a loja, porque vocês estão malucos. Não, mas eu não sei o que, medida de segurança. Eu falei, segurança é os cambal, segurança... Vocês dão outro jeito, cara. Eu quero que o torcedor possa ir até a loja. Então, assim, eu briguei muito pela torcida, eles não sabem disso, mas eu fazia muita coisa. E, assim, ainda dentro do nosso papo agora dos movimentos, qual é o futuro disso? Vamos voltar para o Newton Santos agora.
vai voltar com gramado sintético, belíssimo, né? Tá lindo, né? Lindo, né? Vamos voltar com gramado sintético. A torcida visitante, o Gustavo Chagas me falou que vai subir vai ficar no lado oeste, No superior. oeste. Isso. Vão fazer lá uma obra. E aí as torcidas organizadas na Sul e na Norte. Elas vão... Finalmente a Sul vai ser da nossa torcida. Vai ser da nossa. Vamos... E é uma coisa que a gente queria muito, né? Eu não sou de organizada, mas até para você distribuir melhor esse espaço ali, a gente precisava muito que a Sul fosse, até porque a gente tem um problema quando tem muitas torcidas organizadas num só setor. A gente sabe o que acontece. Eu e o Gustavo até comentamos sobre isso, cara, que o chato da nossa torcida é que uma do lado da outra, um tá cantando A, o outro tá cantando B. Aí quando o que tava cantando A canta B também, aí o que tá cantando B passa a cantar C. Padilha, isso só melhora quando a gente, sei lá, é visitante no Maracanã. Aí todo mundo se une e faz aquele canto maravilhoso. Agora, quando a gente tá em casa, você não sabe o que você ouve. A gente foi participar... Uma vez a gente recebeu um convite a Fogo no Assédio para assistir o jogo num camarote lá, do Camisa 7, mas teve uma segunda vez também que a gente foi, e a gente tava bem no meio. E aí tinha uma hora que eu escutava, né, a torcida A, não vou falar os nomes, porque... E a torcida B. E eu não sabia, eu tava perdida, eu falava, gente, pera aí, que eu tô querendo acompanhar o canto de vocês, não importa se eu tô aqui, né, num lugar diferente hoje, mas eu queria acompanhar, e você não consegue, você... tem uma percepção muito grande de que estão, enfim, em momentos diferentes. E isso é muito ruim. Então, claro que vai haver diferença, mas se você tiver uma na Sul, duas na Norte, porque eu acho que as da Norte são as duas que se dão bem, e aí, eu não sei se na Leste vai ficar com alguma organizada. Eu não sei como é que vai ser essa, eu vou nomear. Também. Eu não sei como que vai ser para Loucos isso, né? Que é da Leste desde sempre. Sim. Eu não sei como é que vai ser essa movimentação. Mas, assim, eu acho que pro bem do estádio, já que a gente não tem uma questão sonora tão boa, né? A acústica do Newton Santos, para isso, até por conta de ser um estádio olímpico, exatamente, né? É bem diferente. Então, acho que pode distribuir melhor, sim. Acho que vai ser uma boa. E eu adorei o visitante lá, o Oeste Superior, onde vocês têm que ficar. Quem tem que ficar mais perto é a gente mesmo. Vamos ver. Tomara que funcione, porque realmente é um setor de 4 mil lugares que às vezes tinha 30 pessoas. Exato. E aí você às vezes tem organizadas que conseguem encher bem o espaço, né? E aí, nessa nova distribuição, nessa nova configuração, vamos criar lá um setor só das meninas? Não. Não, isso já foi resolvido. De jeito nenhum, isso já foi resolvido. Tá. Isso era uma ideia, foi o que eu falei, era uma ideia que surgiu na época, tipo, de uma possibilidade, né? Só que aí é aquilo. Falei, não é uma possibilidade... A gente não pode usar uma coisa que é para ser paliativa, tá? Virar solução. Isso. Porque não é solução. Não tem condição disso, entendeu? E eu quero escolher onde eu quero ver o jogo. Eu gosto de assistir o jogo na Leste Inferior, como todo mundo, mas eu adoro a Superior porque eu consigo ter a totalidade ali do espaço, né? O seu lado Ana Thaís, né? Exatamente. Se eu ativar o lado Ana Thaís, a Leste Superior é melhor. É muito melhor. Porque aí eu consigo, né? E aí, quando a gente recebeu alguns convites pro camarote, que meus amigos ficaram me zoando que eu tinha virado SAF também, mas pra analisar o jogo, realmente a gente tem uma visão... Não, o ponto de vista do camarote... Que você consegue, e você tá entre as duas, exatamente, né? Então você tá perfeita. O ponto de vista do camarote, porque ele é a pontinha ali da Oeste Inferior. Exatamente. Ou da Leste Inferior, Superior. Isso. Ele é bem na pontinha, né? Isso. E assim, num ângulo muito bom Não, mesmo. E você tá perfeito. Se você tá mais pra sul ou mais pra norte, você consegue ter uma visão muito boa, né? Então, eu acho que é isso, né? Eu não gosto das inferiores, sabe por quê? Às vezes o cara chuta a bola, eu não sei se tá indo na bandeirinha de escanteio ou se tá indo no gol. Isso atrapalha muito a visão. No mesmo nível eu não consigo. A visão se eu tivesse um dia que ser treinador, eu ia ficar lá em cima. Não, é bem melhor. E botar um auxiliar para ficar falando com os jogadores. Porque de cima você tem uma visão completamente diferente do nível do campo. No campo mesmo, eu assisti o jogo uma vez do campo por algum motivo. Eu não entendia nada, eu não sabia para onde a bola estava indo, se estava no ataque, se estava na defesa. Eu falei assim, cara... Não, eu acho muito difícil na inferior. Quando eu assisto na inferior, eu assisto lá em cima,
É, sabe? Lá perto do bar e do banheiro. Eu já assisto aquele lá. bar que já é virado O pra... Depp gosta. Eu sempre caço ele ali. Se eu não entro com ele, eu consigo encontrar Sabe ele que vai ali. achar ele ali, porque é o bar que é virado pro campo. E eu acho que ele assiste ali por isso também. Porque Uhum. quando ele precisa fazer, ele pode até falar que não, mas quando ele precisa fazer alguma análise, né? Quem trabalha com isso, e Ele você tem que ter uma sabe disso, visão se você melhor. tivesse que fazer uma análise, não dá pra você ver na inferior da inferior, lá na grade. Não, naquela na É grade muito ali mais eu não enxergo difícil. nada, não entendo nada. Né? E ali você tem que. Você tem uma análise melhor. Então, quando eu assisto com ele, né, eu já sei que eu vou ficar num lugar que eu consigo ver o jogo melhor. Uhum. Mas mesmo assim, para você assistir ao jogo, ter uma totalidade, eu acho que o Superior é perfeito. Não, a Superior é muito boa. E eu criei, cara, vamos dar os créditos. Nós criamos, na época do Sou Botafogo, o setor VIP, que era, cara, assim, Sim. era a ponte, o meio ali da Oeste, Superior, umas cadeiras com coisa que o pessoal adorava, cara. Aí sabe o que acontecia? O pessoal da imprensa saía da tribuna de imprensa E ficava lá. e assistia lá junto com os VIPs. Visão privilegiada. Porque o ponto de vista era excelente, era no meio do campo e assim, um pouquinho acima só do camarote. Sim. Então, a visão, para quem gosta mesmo de avaliar a parte técnica, tática, principalmente, Sim. a visão de cima é muito melhor. Porque se você me perguntar se eu consigo falar tudo pra você do jogo quando eu tô na inferior, eu não consigo. Muitas vezes eu assisto a reprise depois, pra fazer uma análise. Aí, se alguém me chama pra fazer uma live, tudo assim. Aí, se alguém me chama pra fazer uma live, eu falo, gente, eu preciso rever o jogo. Porque, assim, você tem uma ideia, mas também é muito diferente, né? Às vezes eu tô reclamando do lateral que meu pai tá falando, não, mas ele tá bem. Aí eu fico no WhatsApp com ele, na hora do jogo, eu falo, não é possível. O que tá acontecendo? Né? Eu consigo resolver o pênalti com ele. Foi pênalti ou não foi? Aí ele tem a visão. Agora, do jogador, às vezes eu acho que o cara tá se dedicando, vendo uma força, e ele fala, não, tá indo de maluco. Eu falo, não é possível. Isso no futebol é uma graça, né? Eu acho, essa é a graça pra mim de você estar no estádio, né? O melhor lateral direito do mundo, no jogo seguinte, ele é o pior lateral direito do mundo. Nossa, isso acontece muito, né? No nosso time atual tá acontecendo bastante. Temos um que veio para ser diretor de marketing, confundiram e botaram ele no campo. É muito bom, né? Mas Como o marketing é perfeito. Sim. Mas o futebol... Muito difícil. Maíra, cara, eu... Mais uma vez, como eu tenho raiva de não ter te conhecido em 2014. Agora, para encerrar, SAF, Luiz Castro, time precisando de cumprir algumas... meu Deus... Time precisando de reforços, reposição, tem carência em algumas posições. E João Textor sumiu. Faz uma análise pra gente aí. Eu gosto dessa bomba. Eu gosto, porque eu tenho uma análise que às vezes destoa um pouco das pessoas, né? Assim, primeiro de tudo, eu sou muito realista. Eu tenho muito pé no chão. Eu sempre fui essa torcedora e... Eu acho que sim, que o Botafogo virar SAF era o que nos restava nesse momento, tá? Você sabe, você passou por... Não discordo uma vírgula dessa... Você passou por muita coisa ali, viveu muita coisa ali, então você sabe melhor que eu do que eu tô falando, nesse sentido. Então, era o que nos restava, ponto, acabou. A gente ficava enxugando gelo. Exatamente, ia ficar enxugando gelo até quando? Não tem como, uma hora degringola. Então, você tem que confiar no que tem ali. Uhum. Quando vem uma pessoa, que sim tem um histórico bom, vamos analisar ali de trabalho do Textor, ainda não estou falando do vamos falar do Castro. Do vou começar dali de cima, depois a gente... Só vou falar para você uma coisa que eu falei pro Chagas. Ele não foi enganado. Não, nada disso. Não vou falar sobre engano. Isso não, porque eu não tiro a responsabilidade dele. Por isso que eu estou começando por ele. E aí você pensa... É isso que eu preciso, o time vai ser comprado, a gente precisa disso. E, de fato, a gente precisava disso. Mas eu acredito muito que você, quando dá um passo desse, tem as suas responsabilidades. Sim. Tá? E o Botafogo, é óbvio que a gente olha no ano passado, aí sim já indo pro elenco, misturando com Só fazendo uma parte no que você está falando. Comprar um time de futebol...
não é a mesma coisa que você comprar uma cervejaria, por exemplo. Exatamente. Eu vou comprar uma coisa... As pessoas gostam de Brahma, mas não torcem pela Brahma contra os outros. Totalmente diferente. Então, assim, pô, o cara que comprou a Brahma... não, vou mudar o sabor, vou botar a Brahma a partir de hoje, vai ser feita com biscoito. Sim. O problema é seu, eu paro de comprar... Acabou. E você toca a vida. É diferente de comprar um time de futebol, é diferente de comprar uma empresa. Você está comprando ali uma paixão. Você tem tudo que envolve um time de futebol. Exatamente. Né? Que não é só a parte administrativa. Então tá, ficou claro isso? Ficou. Prossiga. Então, acho que existem as responsabilidades, né? E aí, quando a gente pensa num elenco, hoje, sinceramente, eu posso estar falando uma grande besteira para as pessoas, até porque eu acho que isso vai muito de opinião também, tá? Eu acho o time titular do Botafogo bom. Bom, não tô dizendo craque, eu não tô dizendo... Nossa, a gente vai chegar na Libertadores com eles. Mas eu acho um time bom, individualmente bom. Você tem peças como o próprio Marçal, você olha a zaga, você consegue trazer o Cuesta. O próprio Segovia, quando chega, surpreende bastante. O Sampaio tá afastado, mas é um bom jogador. Você consegue ter peças boas. Você traz um Lucas Fernandes que tá machucado quando volta metendo um golaço contra o Santos no último jogo mas aqui. ele tá meio vagalume, Não, né? Ele ainda... brilha e apaga. Mas eu acho que ele tá mal posicionado. Aí que entra aquelas minhas críticas que você falou tanto ali. Acho que ele fica perdido no esquema do Luiz Castro. Então, você tem um time titular. Mas a gente não precisa só de um time titular. A gente precisa de um elenco. Você vê aí, duas punições graves que se elas fossem em dias... Exatamente. A sorte é que foi por jogos no Carioca. Se fossem em dias, como a primeira punição foi, o Tiquinho estava fora até agora. Do campeonato brasileiro, da Copa do Brasil. Então, assim, eu consigo visualizar um time, mas eu não consigo visualizar um elenco. Eu tenho uma utopia de que isso seria resolvido tão rápido? Não, eu não tenho. Então, eu realmente tenho um pé no chão. Acho que a gente está ali dentro, né, do que a gente poderia. Porém, aí vem a responsabilidade do Textor, né? A gente não chegou no Castro. O Botafogo precisa urgentemente de um lateral direito, um centroavante, pelo menos. O de plástico, tu acha que não vai resolver, não? Então, acho que ainda tá tendo... Né? A gente ainda não tá deu ali. Tempo, né? Então, vamos dizer, ele já veio, o lateral direito. Então, eu achava que o Saraiva ia dar certo. Né? E não deu. Mas eu acho que o de Plácido é melhor que o Saravia, né? Falei o nome dele certo. Você fala certo, eu falei errado. De plástico, toda hora eu falo o nome dele errado. Eu falava o nome da livraria. Toda hora eu trocava. Mas, assim, pode ser, né? O de Plácido eu acho que é uma opção, tá? Mas urgentemente um centroavante e talvez zagueiro, sim. Tá? A gente precisa urgentemente. Isso a gente já poderia ter conseguido, Padilha? Já. Entendeu? E aí que eu começo com as minhas questões, assim, não o elenco todo, mas a gente já precisava, pelo menos, dessas 3 peças de reposição. Isso, assim, pra gente encarar esse brasileiro aí que tá por vir, né? Eu não sou analista, não sou comentarista. Eu vou falar assim a minha visão é que a gente realmente tem um time bom. Sim. Mas também não é um time para ir para as cabeças. É um time de G10 ali. É um time bom. G8, com alguns resultados que favorecem. Sinto muita falta de um atacante ponta direita mesmo, aquele agudo que era o Jefinho, né? Que era o Jefinho na esquerda. Na esquerda, pois é. Pô, mas eu vou chegar lá. É porque, sinceramente, eu não sei. O Carlos Alberto e o Vitor Sá, que hoje são os dois que estão fazendo essa função, qual é o da direita e qual é o da esquerda? Eu nunca sei. Mas, na verdade, eles invertem o tempo todo. Eles invertem o tempo todo, né? Então é isso. Eu não consigo ver um deles. O Carlos Alberto parece ser um cara promissor, mas era reserva do América Mineiro. Então, ele é bom jogador, mas ele ainda não é para compor o elenco do jeito que a gente precisa, né? Entendeu? Então tem esse problema. Então, assim, eu visualizo ainda um elenco muito abaixo do esperado. Que a gente precisa. E aí, eu não consigo... E aí, já vou falar logo, porque é sempre assim que a minha cabeça rola. Eu não sou fora Castro. Eu já tô com uma vontade grande. Porém, como que a gente pode também ver um time bom, individualmente, e não conseguir ver esse resultado coletivamente? Então, eu entendo
quando a pessoa diz, mas eu sou fora Castro porque isso não funciona. Eu falo, lógico, né? Eu também não tenho muitas defesas. Mas, e outra, eu não acho que a gente precisa de reserva, com todo o respeito do mundo, a qualquer time, como Portuguesa, Brasiliense. A gente não precisa de reserva para isso. Perdão, De de reforços, reforços, me confundi. para ter De se reforço. complicado tanto É, como se complicou nesse isso não jogo. tem a ver com, né, diminuir esses que uma pena times. que quando for ao ar, a gente não vai saber o resultado. É. A gente quando for ao ar, a gente já vai saber o Mas até resultado. a gente pode falar do jogo mais recente, do Portuguesa, que a gente já teve uma atuação Bizonha. bizonha, porque a gente vem de um 7-1, e eu entendo que é o Brasiliense, mas o Portuguesa não difere tanto de qualidade técnica. E aí, de repente, como é que você vira uma chave e joga tão mal quanto o Portuguesa? Mas você acha que jogou bem contra o Brasiliense? Eu acho que deu muita sorte. que a gente deu muita sorte. Os A caras gente se teve um perder. primeiro tempo muito Ruim. equilibrado, e aí muito abaixo do esperado. E aí sim, no segundo tempo, você tem um time eu que, acho, eu né, acho que é um emocionalmente, daqueles jogos em que o placar não reflete o que foi o não jogo. reflete. Eu já vi várias vezes os comentaristas das grandes mídias falando isso. Não, esse placar aí de 4-0 é enganoso, ele não reflete Não, o mas jogo. acontece. E eu concordei, né? Quando o jogo contra o Brasiliense foi completamente enganoso. A gente vive, o Depp tem um termo que eu adoro. Ele fala, a gente vive de gols cadelos. Gols cadelos. Cadelo é maravilhoso. A gente vive de gols cadelos. É aquele gol do oportunismo ali, de um brilhareco, como dizia um outro amigo meu. Um brilhareco do jogador ali naquele momento. Ele tem uma inspiração, acerta um chute que ele não vai acertar daqui por mais 2 anos. E naquele jogo tudo deu certo nesses eventuais gols cadelos. Mas o jogo em si foi ruim. Não foi bom. Na minha opinião. Não, concordo com você. Né? E aí a gente tem essas questões. E aí eu só quero te fazer uma pergunta em relação ao Castro, porque assim, ele veio como o cara que vai trazer um processo, desde o garotinho lá na categoria de base até o time profissional. E as contratações no início, tudo bem que ele ainda estava fora, foram talvez, mas eu já acredito que já submetiam a ele, não sei o quê. As contratações foram todas pedidos dele ou com a concordância dele. Eu não acredito que o Rafael Rezende vai pegar, analisar um jogador e contratar sem o técnico concordar. Então, isso que eu vejo uma certa incoerência. Assim como vieram alguns muito bons jogadores, boas oportunidades, inclusive até sem pagar. Nós temos bons jogadores, né? Até sem pagar, né? Sim. Vários jogadores que já estavam em final de contrato, vieram sem luvas, sem nada. A gente teve péssimas contratações também. Então, assim, esse tão falado sistema de jogo nunca se concretizou, porque já teve jogo que ele entrou com 3-5-2, entrou com o Carly, coitado, vendido. Sim. Então, assim, eu não vejo assim, o cara fala assim, não, o meu time joga assim e eu vou pegar as peças que se encaixem. Eu não estou vendo as contratações serem feitas em função do tipo de jogo. Ele não tem uma padronização, mas eu acho que é porque ele não tem uma padronização de jogo, logo ele não vai ter uma padronização da contratação. Então o discurso começa errado na contratação. Você já está sendo controverso ali. Porque se ele foi contratado para criar uma filosofia como tem a do Barcelona lá... Como é que é a do Barcelona? É TikTok, não? Consegue colar? Tic-tac. Que ele tem aquela filosofia de jogo. O Diniz tem uma filosofia de jogo. Tem. Clara. Mesmo Então, eu que não ligo para coisa tática, você vê que o cara tem um esquema de jogo. Você não visualiza isso no Castro. O do Castro, cada dia é uma loteria. O Castro é difícil, né? Por isso que eu falo. Eu não sou fora, eu tenho a minha justificativa, que eu acho que a gente hoje também é o que a gente tem no mercado. Eu não consigo visualizar alguém que vai pegar jogadores escolhidos pelo Castro e vai conseguir desenvolver alguma coisa. Então, eu tenho muito essa resistência, e aí preciso ponderar isso com todo respeito ao Lúcio Flávio. Não vai ser o cara que vai conseguir desenvolver nesse momento, até porque ele já tem um time na mão dele, que ele está trabalhando. Então, e não funciona. E não funciona. Então, assim, isso é uma realidade, não é uma questão com a pessoa, né? É uma questão ali com o trabalho. Então, é só por isso. Acho que a gente não consegue trazer alguém hoje, porque já está difícil a gente conseguir alcançar determinados jogadores. Eu acho que ele pode ser um bom técnico, mas eu não sei o que aconteceu nessa situação toda
que houve essa virada de chave. Qual o grande título dele na Europa? E não, Qual o grande time na que ele verdade, treinou? não, porque ele treinava muito time de base, né? E aí ele veio com essa promessa. Ele pegava Pois o time do Porto, né, da base, se eu não me engano. Posso estar falando uma grande É, besteira, acho vocês me corrigem é. depois. Acho que era Porto B. E aí ele vem com essa promessa que realmente manda jogadores muito jovens para grandes times da Europa. Isso é um fato. Agora, saber trabalhar com um time titular, enfim, e trazer jogadores, hoje está sendo uma coisa que está É. sendo muito contraditória, né? Então, eu não critico mais quem fala o Fora Castro. Antigamente eu estava assim. Hoje não. Passando pano, né, dona Maíra? Ah, sempre. Eu sou a passadora de pano oficial, né? Que é o que dizem. É. Mas eu digo assim, eu tenho a minha percepção, mas é completamente plausível a sua percepção, porque você imagina, como é que pode ser isso? Como é que individualmente eu tenho alguém com uma qualidade mínima, mas coletivamente ele não consegue desenvolver nada? A culpa não vai ser de outra pessoa, a não ser do O técnico. próprio técnico. E aí a gente volta pro Textor, que ele prefere se isentar de tudo e pensar, eu sou o dono da empresa, vocês que lutem, e é isso que Aí acontece. eu vou falar uma coisa, porque mais uma polêmica do Padilha, porque era assim, na época de outras épocas, não vou nem dizer que foi no nosso caso, porque a gente só demitiu um treinador, os outros todos pediram demissão. Sim, A gente só demitiu o René Simões. sim. O Ricardo Gomes quis ir para o São Paulo, o Jair quis ir para o Corinthians ou para o Santos, não me lembro. Acho que foi para o Santos. Pro Santos Aí foi pro primeiro, Santos depois primeiro. pro Corinthians. E o Valentim quis ir para não sei aonde, foi sempre assim. Mas alguma galera no passado assim, tem 10 milhões de multa, demite. Depois a gente vê na justiça. Acho que hoje com o investidor, que é o dinheiro dele que está no bolo, Sim. 10 milhões, o cara fala assim, cara, não, eu tenho que acreditar nesse cara, porque, porra, Exato. eu fiz um Exato. contrato onde eu Tem né? perco 10 milhões de Não é tão simples assim. Assim, por mais milionário que eu acho que quanto mais milionário, mais. Não, mais econômico você quer ser. Exatamente. Então, assim, eu acho que hoje pesa isso, que Pesa. é uma acusação que o nego faz do passado, que eu concordo. Futebol era um poço de destruir dinheiro. Contratava-se a Bangu, descontratava-se, rescindia. O próprio Botafogo, né? Chegou Não, a ter mais de... em vários clubes. Não, Teve jogador que foi demitido por telefone. Não, e você tem... Por vários rede clubes social. você consegue ter mais de 40, 50 jogadores, assim. E você Isso. pensa, pra quê? Exatamente. Então, eu acho que nesse ponto a era do investidor, que não é mecenas também, que isso fique bem claro. Não. Ele não está botando dinheiro ali para jogar fora. Quem manda no Botafogo é a gente, que é a torcida. Ele só tá investindo. Mecenas somos nós, que botamos Exatamente. nosso dinheiro lá. Então, assim, eu acho que é um momento que o cara fala assim, não, eu vou acreditar no meu projeto e se não ganhar, é só um jogo, como dizia o Louco Abreu, é só um jogo de futebol. Só um jogo de futebol. Pô, não morreu ninguém, não bateu em ninguém, e a gente que sofra. É o que está acontecendo. Então, essa é a minha percepção. Continuo indo aos jogos, eu amo ir ao jogo. Sim, é uma coisa que, né? Fiz a Dai passar a gostar, vai comigo, curte pra caramba, se diverte, adoro os meninos, cara, pô, ela... Então, assim, fico feliz também de poder ir com a minha mulher. Sim. E uma vez ela falou assim, eu posso ir de shortinho? Eu falei, pode ir como você quiser. Você tem o direito de ir como você quiser. Mas não vai ter problema? Eu falei, não, espero que não. Qualquer coisa fala com a fogo no assédio, Dai. Exatamente. Então, assim, amo o Botafogo, continuo amando. Não sou obrigado a concordar com tudo que vejo, mas também não estou torcendo contra, que isso também é outra coisa que eu quero deixar bem claro. Padilha, a gente vai fazer crítica, até porque a gente tá pelo bem do clube. Exatamente. Né? Então, imagina se eu não vou O bem criticar. do clube é a nossa alegria. É a nossa alegria. Então, quando eu falo que eu não sou fora Castro, não significa que eu vou aceitar tudo a qualquer custo dele. Agora, E nem torcer contra. E nem torcer contra. Agora, tirar a responsabilidade do Textor, eu também não vou. Né? Então, enfim. Eu acho que ele tinha que aparecer em algum momento. Acho que vai finalizar, foi prorrogada a janela, né? Acho que vai ter mais um tempinho. Cara, e sabe que é uma coisa importante que eu acho que o torcedor precisa entender também? São 2 pontos. A gente pede profissionalismo, tá? Desde sempre a gente pede profissionalismo. Ok. O profissionalismo requer você não vazar tantas informações, que isso acontecia muito. Eu ficava louco com isso. Ok. Só que isso não significa
você também não fala nada e não tem uma comunicação mínima com o seu torcedor, que é quem garante que você... E vou né? fazer uma defesa aqui, porque eu conheço a fera. O responsável pela comunicação do clube hoje é competentíssimo. Não, quando eu digo Super de competente, que eu comunicação, não consegui falar outra. não é a comunicação, Não, é de né? cima, O setor. é do... É a comunicação dele para com o torcedor. já travou o Twitter, né? Saiu do Twitter. Ele saiu, foi embora. Mas eu não acho nem de todo ruim isso, não. Eu devia ter feito isso, né? Eu também acho. Qualquer pessoa que trabalha no clube, eu acho que deveria sair ali, porque aquilo não é saudável nem pra gente que quer falar sobre. Concordo plenamente. Mas eu acho que assim, é uma comunicação mínima. Se você se propõe a pegar um abacaxi desse tamanho, meu irmão, você precisa minimamente ser transparente. Sim. Isso não tem a ver com falar demais ou deixar nenhum tipo de informação vazar, Padilha. Isso tem a ver com o mínimo. Repito, Eu ele não comprou sei. um mercadinho, Exato. ele não comprou Eu sei o que uma você tá passando. Eu sei. Mas ele não liga. Finge que liga. Mas você precisa fazer alguma coisa. Até porque vai ficar difícil controlar esse torcedor daqui a um tempo, tá? Espero que eles deem a volta por cima e se acertem lá. Eu também. Então é isso, Maíra. Cara, muito obrigado de coração. Muito feliz mesmo de ter recebido você aqui. Nosso Diogo. apoio. Como é o nome? Diogo. Diogo, obrigado, cara, por ter vindo, por ter pacientemente aturado essas malas falando de Botafogo. Cara, obrigado. Maíra, quero te ver no setor visitante, quero te ver no estádio, tomar uma cervejinha lá. Nós fomos fundo aqui hoje. A gente bebeu bem, hein? E agradecer mais uma vez a Adega do Pimenta pelos mimos, esse patezinho aqui, a gente vai detonar ele agora, vamos. Agora em off. E, gente, muito obrigado por nos acompanhar. Continuem ligados que o podcast volta a qualquer momento. Aquele abraço.